peoples! Bora para mais um episódio do nosso No Flow e aguardado por muitos. Vamos falar sobre o nosso indicador radar de sinais, um indicador polêmico que tá dando o que falar por aí pela assertividade dele. É isso mesmo, para nós começar, você já sabe, é só deixar o likezinho. Se você não é inscrito no canal do Top Game, não se esqueça de inscrever e no finalzinho deixe o seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma dúvida, beleza? Então bora lá, senhoras e senhores, produção, manda pra cá! Aí, senhoras e senhores, essa daqui, é a minha tela de tape reading. É um bicho de 7 cabeças, assusta. E eu assustei a primeira vez que eu vi essa tela de tape reading. Por quê? É muita coisa, é muita informação. E a primeira vez que eu vi essa tela aqui, eu falei, que é isso? Isso não é day trade não. Pra fazer day trade tem que ter candlezinho, não tem um candlezinho aqui nessa tela. Então eu sei o quanto assusta uma tela de tape reading, o quanto o iniciante fala, que isso, eu nunca vou aprender isso. E eu me desenvolvo todos os dias como pessoa, como empresário, como ser humano, como trader e também como professor. E aí eu tento sempre achar metodologias para facilitar o entendimento das pessoas que estão chegando no mercado financeiro. Eu levei anos para entender, para montar, para entender uma tela como essa aqui de tape reading e desenvolver várias técnicas, vários setups, várias condições operacionais ou como a gente fala, né? Várias condições técnicas de entrada, né, galera? Que é o seguinte, a galera tem muita dificuldade para entender essa tela. E eu peguei esse pacote, esse monte de coisa que eu tinha aprendido e eu desenvolvi um indicador bem simples, um indicador dentro do gráfico. Então eu peguei esse fluxo e fiz pá! Dentro do gráfico. E eu montei um indicador, ele funciona da seguinte forma, é o que eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês. Bora para nossa mesa de projetos. Seguinte, o indicador ele tem 4 colorações. Antes de explicar sobre o indicador, como que a gente faz no fluxo? Temos duas opções. Se houve fluxo comprador, 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 mas não subiu, a gente vende. Beleza? Se houve fluxo vendedor, 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 mas não caiu, a gente faz uma compra. Sempre dando preferência para ir contra o mercado. A tentativa frustrada deles gastando dinheiro é o que nos gera a oportunidade, certo? Existe um outro movimento que também é assim, né? Suponhamos que, sei lá, tem uma resistência aqui. Vamos desenhar bonitinho, né? Tem uma resistência aqui, Cadê? Vamos colocar aqui uma corzinha. Aí, tem uma resistência. E aí entra um fluxo comprador bem forte, mas tá passando da resistência. E tá subindo. Estão gastando dinheiro, estão gastando dinheiro, estão gastando dinheiro e tá subindo. A gente vai junto com o fluxo comprador. Então, quando o fluxo de compra não leva, a gente vai contra. Quando o fluxo de leva, a gente vai a favor. É mais ou menos isso que eu coloquei no indicador. O contrário para venda também é válido, tá bom? Se eu tenho um suporte e o fluxo vendedor está conseguindo levar a romper suporte, a gente vai junto também vendendo para continuar a movimentação. Então, o que a gente está olhando aqui? O fluxo de compra e de venda. No indicador foi exatamente o que eu trouxe agora na representação do indicador. Fica da seguinte forma. Eu tenho 4 candles. Eu tenho um vermelho escuro, tá? Aonde eu tenho um fluxo de venda, mas eu vou colocar um fluxo de venda um pouco mais fraco. Toma cuidado com esse fraco, porque não é um fluxo fraco, ruim. Ele é um fluxo fraco bom, em comparativo a esse aqui, que nós temos um outro que ele marca da cor fúcsia, que aí é um fluxo de venda, só que forte, ok? Então esses dois aqui são fluxos de venda. Você vai ver que o mercado, quando tiver essa corzinha, vai estar caindo. E eu tenho os dois de compra. Eu tenho um verde mais escuro um pouquinho, que aí é a mesma coisa do vermelho escuro. Então eu tenho um fluxo de compra dessa vez, só que fraco, que é o verde escuro. E eu tenho um verde mais claro, um verde brilhante, um verde fluorescente, bem claro, bem mais claro, que é o fluxo de compra, aí você já sabe, né? Forte. Beleza? Legal, Léo. Eu tenho esses 4 indicativos. Como que eu utilizo ele ao meu favor? Galera, existem algumas formas de vocês utilizarem ele, tá bom? Uma das principais formas é o seguinte: continuar trabalhando em cima do suporte e resistência. Então, por exemplo, vamos supor que eu já tenho um suporte no mercado de dólar.
e entra um fluxo de venda, seja fraco ou forte, quanto maior, melhor. Se você tem um fraco, ok. Se você tem um forte, fica melhor. Mas entra um fluxo de venda forte, de venda forte no mercado de dólar, beleza? Bate no suporte, beleza? Bate no suportezinho. E ele não perde. O que eu vou ter de confirmador? Eu vou ter um confirmador, porque ele bateu no suporte e não passou, beleza? E eu vou ter o segundo confirmador, que é o indicador. Vocês concordam? Ó? Que o segundo é o indicador. Então, sempre, ó, dando ênfase para dois confirmadores, para melhorar a assertividade. Qual que é o indicador número 1? Suporte, ó. Ele bateu no suporte e não passou. E qual que é o indício número 2? Ele bateu, o indicador, ó, veio com fluxo de venda e não perdeu. Quando que a gente toma, então, a iniciativa? Quando ele abrir o próximo candle e não fica abaixo. Meu stop, ele vem, ó, daqui para baixo. Normalmente eu coloco 100 pontos do meu preço de entrada. Padrãozinho, tá bom? Tentando não comprar muito caro, obviamente. Stop padrão, 100 pontinhos. Quando ele iniciar o próximo, que ele ficar acima, sem pintar vermelho, não pode pintar vermelho, porque senão continua o fluxo vendedor, eu faço uma comprinha para continuar com o mercado acima. Beleza? O contrário também é válido, tá bom? Vamos colocar o contrário. Então, eu tenho uma resistência agora. Tenho uma resistência. Ele subiu com volume de compra, mas não conseguiu passar da resistência. Então, confirmador número 1, bateu na resistência. Assim, bateu na resistência. Confirmador número 2, o indicador. Quando eu faço a venda, quando o próximo candle abrir, abaixo sempre do fechamento do candle. Então, o fechamento do candle foi aqui, ele tem que ser sempre abaixo. Fechamento do candle foi aqui, tem que ser sempre acima para comprar. Sempre acima para comprar, sempre abaixo para vender. Então eu não posso vender aqui em cima. Eu não posso comprar aqui embaixo. Combinado? Ok? Continuando então. Motivador número 1. Resistência. Motivador número 2. Fluxo do indicador. Marcou a entrada. Possibilidade número 1. Vou te mostrar tudo na prática, fica tranquilo. Aqui é só a parte teórica para você entender. Qual a outra possibilidade que a gente tem? Desta forma aqui, que eu adoro, tá? Subiu com volume de compra. Eu não tenho resistência. Só que entrou um volume comprador bem forte. Parou. Fechou o candle. E o próximo candle pinta de vermelhinho com o volume de venda. Ó, ele vem com o volume vendedor. Nesse exato momento que ele aperta o volume vendedor, que ele aparece o volume vendedor, eu aperto o botão de venda. Stop de 100 pontinhos do meu preço de entrada. Padrãozinho. E eu quero pegar toda a reversão. Beleza? Uma outra possibilidade é, vamos supor que aqui fechou o candlezinho. Beleza? Fechou, ó. Todo vermelhinho. E o próximo candle aparece com o volume vendedor também. De preferência, se aparece com o volume vendedor forte. O que dá pra gente fazer aqui? Vender mais. O famoso médio pra frente. Por quê? Porque eu continuo com o volume vendedor forte, continuando querendo empurrar esse mercado para baixo. Então, posso utilizar ele de médio para frente também. Aí aqui é o seguinte, quais são os confirmadores que eu tenho? Confirmador 1, o indicador, mostrou com volume de compra que não subiu. E o número 2, o próprio indicador também mostrou com a reversão. 2 indícios também, 2 motivadores de entrada. E vamos para o terceiro e último motivador de entrada, tá? Que é confirmado pelo fluxo. Fica tranquilo, parece muita coisa, mas não é. É bem tranquilo. Pelo fluxo do Times em Trades. Pelo fluxo do Times. Como assim, Léo? Desta forma, ó. Tudo que eu falo na compra, o contrário também é válido, tá bom? Isso eu tô falando aqui mais para índice, só para vocês entenderem. Mas, ó, entrou um volume comprador no mercado, beleza? Aí você olha no Times em Trades. Seja de dólar, seja de índice, seja de bit, pois ele é o indicador, galera, de fluxo. Então ele serve para qualquer ativo, para mini dólar, para mini índice, para bit, para ouro, tá bom? Para vários ativos, para ações, ok? Você pode colocar em qualquer ativo, mas eu vou trazer aqui referência sempre do índice, tá bom? No índice a gente coloca no minizinho mesmo. Mas vamos lá.
subiu com o volume de compra. Aí fechou o indicador. Quando você olha no Times and Trades, lá no Times and Trades tem um exemplo, tá? Vamos colocar aqui, sei lá, resistência 140 mil pontos no índice, que é a patamar que a gente está trabalhando hoje, mais ou menos. Aí você olha o Times and Trades, tem lá, comprou 100 contratos, comprou 50 contratos, comprou mais 50 contratos, tudo aonde? Nos 140 mil, 140 mil, 140 mil. Então, o fluxo deixou uma resistência, motivador número 1. O indicador também confirmou, faz a vendinha aqui, mesmo sem a entrada técnica vermelhinha, pode pegar reversão, porque você tem dois motivos. Motivo 1, o indicador, motivo 2, perdão, motivo 1, o fluxo, motivo 2, o indicador. Tá muito confuso? Fica tranquilo, vem com o tio Léo aqui, ó, que eu vou te mostrar na prática agora. Vamos lá, eu deixei no esquema aqui para vocês já aberto aqui, ó. Vamos trazer aqui agora para o indicador, só para vocês entenderem aqui, ó. Tem um exemplo aqui na tela, vai surgir aqui, ó. Então repara que o mercado, ó, subiu com volume comprador, mostrou nada. Você vê, ó, ah, Léo, dava para vender aqui? Não. Dava para vender aqui se tivesse fluxo lá no Times and Trades, beleza? Léo, e agora? O que ele vai mostrar? Vou mostrar para vocês, ó, na prática. Vamos lá? Vou dar o play, vamos lá, ó, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Repara somente aqui no indicador, tá bom? Repara que ele vai começar a subir, vou dar um zoom um pouco maior aqui para vocês enxergarem mais, ó. Repara que ele começa a subir, vou tirar o zoom só para vocês entenderem, ó, de onde o mercado tá vindo, tá vendo? Ele começa a subir, vai subindo, ó. Aí você vê que ele vai subindo, ó, sem volume. E do nada, ele fecha o volume de compra e entra o volume de venda. Tá vendo? Bem rapidinho. Então, nesse exato momento, eu starto a minha venda, ó, 175, tá bom? E o stop loss, ó, 100 pontos acima, 275. Starto a minha venda e vou fazer a minha parcial, como sempre faço nas operações, ó. Executa a minha parcial, você vê que é um trade que não dá calor, meu preço médio está protegido na operação, não tem mais stop loss, bem simples assim, mesmo desta forma, tá bom? Ó, se pegar ele pega o stop gain, mas a assertividade está incrível perante esse indicador para a gente sempre ficar vendendo no topo da movimentação. Se você não acredita, fica tranquilo, porque esse tipo de trade aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, está dando pra gente uma assertividade incrível operando ao vivo com a galera, uma assertividade de 82% fazendo esse tipo de trade. Ah, você não acredita ainda? Fica tranquilo. Editor, solta os exemplos técnicos que a gente operou ao vivo pra galera entender como é que funciona o nosso indicador. Vai, vamos lá, fazer um contrinho aqui no índice. Fazer um contrinho, stop loss de 100 pontos. Ó, a parcialzinha, ó, já veio a parcial. Já veio a parcial no índice. Contrinha, fluxo mostrou, indicador mostrou, parcialzinha de 100 pontos no índice. Quem mostrou pra gente, ó, foi o indicador. Seguimos vendidos no índice com volume vendedor a nosso favor. Olha aonde o indicador deu a venda, olha o alvinho que a gente zerou. Vendemos aqui, parcial aqui, zeramos mais um pouquinho aqui, vendemos mais um pouquinho aqui, botamos mais um pouquinho no bolso aqui e zeramos tudo aqui, ó. E galera, vou fazer uma comprinha do índice aqui, ó, 960. Fazendo uma comprinha de índice, vamos ver se ele se mantém daí pra cima. Fazer uma parcialzinha aqui, ó, 0,30, 0,30, 0,35 aqui. Deixa eu ver, pegou 4 contratos? Isso, perfeito. Vamos ver. E o stop loss, 100 pontinhos. Pegando aqui pelo indicadorzinho, ó, que deu o fluxo de compra, né, ó. Fluxo de venda, recusou. Se aparecer verdinho aqui, perfeito. E teve comprinha, ó, vendia 920, compra, compra. O fluxo também confirmou. Então vamos, continua subindo para pegar nossa parcialzinha. Vamos, vamos, vamos. Só mais um pouquinho. Tem que assoprar, né? Agora pegou, ó. Beleza. Parcialzinha no índice, indicador. Eita, pega que eu joguei meu médio para baixo. Indicador infalível, pai. Você é louco. Tá aqui, ó. Mostrou o fluxo aqui. Primeiro deu para pegar a vendinha aqui, não. Fluxo de compra, recusou. Olha lá, aparecendo o fluxo comprador já de novo. Aí veio com o fluxo vendedor, fluxo confirmou. Vendeu, não caiu, comprou, subiu. Então, indicador somado com fluxo, fluxo com fluxo. Confirmou. Pegamos a comprinha, estamos na tendência do dia. Beleza? Compradinhos na mínima do pullback, ó. Pi! Só tem uma coisa para falar. Chupaito! Então aqui a gente fez uma atuação contra o fluxo. Então, ó, fluxo de venda. Primeiro, né? Ele veio com fluxo de compra, compra. Aí na hora que ele entrou o fluxo de venda aqui, essa operação dava pra ter pego também, tá? Só que essa é muito rápida, você tem que estar muito atento pra pegar ela. E aí aqui ele recusou o fluxo de compra, de venda, perdão, e entrou. A gente já entrou contra o fluxo, depois entrou, ó. Compra, 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 ó. E vai indo embora, ó. Vamos subir até um pouquinho mais top gain e vambora, não parou não. A gente tem índice que tá num topinho. Será que o mercado vai começar a virar?
Máxima histórica do índice, hein? Onde está a máxima histórica do índice? Ó, atenção, acho que eu vou fazer um contrinha no índice, hein? Atenção! Tem o fluxo, ó. Tá vendo, ó? 730, 750, indicador mostrando. Vou tentar um contrinha na máxima histórica. Vamos ficar vendido na máxima histórica do índice. Fazendo a vendinha do índice aqui. Parcelzinha 650. Jogar o médio pra cima da máxima do dia. E ficar vendidinho, ó, sem calor, ó. Nem coloquei o stop loss ainda, ó. Nem coloquei o stop loss ainda, vai. Nem coloquei o stop loss ainda. Vou colocar o stop loss renovando 100 pontinhos, né? 800, tá? Pra nem dar calor, vai. E quem mostrou a venda? Quem mostrou a venda? Quem? Senhoras e senhores, por enquanto, vocês estão vendidos na máxima histórica do índice futuro. A mulher... Não é que dá? Aqui, ó. Ó, dá pra ver certinho, não dá? Ó lá. Aqui, ó. Ó lá, ó. Certinho, ó lá. Nosso candlezinho verde e nosso candlezinho vermelho. Funciona no mobile também. Pois é, esse é o nosso indicador funcionando na prática. Porque pra mim, assim, quem sabe faz ao vivo. Lembrando que o nosso indicador, ele é de fluxo. Então ele serve para dólar. Aí eu gosto de deixar Dow Pro 5 minutos. Beleza? Ele serve para o índice. Eu prefiro deixar mini índice 5 minutos. Bitcoin, eu prefiro no Renko. E as ações, vai depender da volatilidade de cada ação. É um indicador excepcional. Está trazendo muita vantagem para todos que estão utilizando. E lembrando que você pode utilizar ele também para fazer operações de médio para frente. Se você está comprado aqui embaixo e se você comprou nesse daqui e quando ele aparecer o indicador aqui, ó, desse mais verdinho, você compra mais. Recusou o volume de compra, você vende. Beleza? E você vem pegando a sequência. Léo, e por que que tá pretinho assim, ó? Porque não tem nada de volume. Ele só aparece volume quando ele marca quando ele tem toda uma regra por dentro dele, aí ele marca o volume. Repara, ó, volume comprador, recusou, e ele já vem com o volume de venda abaixo. Então a gente dá, por isso do nome dele, radar de sinal. Ele te dá o preço de entrada, o preço de saída. Lembrando que o preço de entrada foi na onde, ó? Ó, onde foi a venda, ó. E olha a movimentação do mercado que você poderia ter utilizado para fazer médio para frente. O legal é, não acredita em mim, a gente opera ao vivo, mas é assim que funciona o nosso radar de ações. Faz o seguinte, gostou? Você já testou? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer tirar a dúvida com vocês, tá bom? Eu vejo vocês no próximo No Flow e lembrando que o No Flow, ele vai sair do ar. Então se você quiser ter um curso completo, cara, do básico ao avançado, com todas as aulas, eu te dou um curso completo na descrição aqui. Vai ter um link para você assistir todas essas aulas e muitas outras no nosso No Flow, tá bom? Ó, beijão pra vocês, não esquece de deixar o like.